Desde cedo fomos condicionados a acreditar que o nós é sempre mais nobre que o eu. Mas pare por um instante e olhe ao redor. Olhe para o estado do nosso discurso público, para a cultura que celebramos, para as ideias que dominam as redes sociais e as universidades. Olhe para a forma como tomamos decisões, tanto pessoais quanto coletivas. Agora, se pergunte com total honestidade: ao fugirmos com tanto pavor do egoísmo, não teríamos por acidente corrido direto para os braços da idiotice? Essa pergunta pode soar agressiva, talvez até ofensiva, mas ela é necessária. Vivemos em uma era de contradições desconcertantes. Uma era onde a lógica é frequentemente descartada como uma ferramenta de opressão, enquanto o sentimentalismo mais cru é aplaudido como sinal de autenticidade. Uma era onde a busca pela excelência é vista com suspeita, como se fosse um ato de arrogância, enquanto a mediocridade é celebrada em nome de uma igualdade mal compreendida. Uma era onde o conhecimento profundo é substituído por opiniões de 280 caracteres, e a sabedoria acumulada por gerações é descartada por modismos ideológicos que nascem e morrem na velocidade de um meme. Estamos testemunhando uma crescente hostilidade contra o pensamento independente. O indivíduo que ousa questionar o consenso do grupo é rapidamente rotulado, cancelado e silenciado. A pressão para se conformar, para pertencer à tribo, para repetir os slogans corretos, nunca foi tão intensa. Valorizamos mais a lealdade ao coletivo do que a fidelidade à realidade. E nesse processo, algo fundamental parece estar se perdendo. Nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de sermos de fato indivíduos. É nesse contexto que a provocação inicial ganha força. A nossa cruzada contra o egoísmo não era, na verdade, uma guerra contra a ganância ou a crueldade. Era uma guerra contra a mente individual. E ao vencê-la, talvez tenhamos criado um vácuo que está sendo preenchido por algo muito mais perigoso. Uma estupidez coletiva, uma mediocridade contagiante, um mundo que se assemelha de forma assustadora à sátira sombria do filme Idiocracia, de 2006. Antes de tudo, se você ainda não assistiu ao filme, recomendo fortemente que o faça. O que começa como uma comédia absurda, rapidamente se revela um espelho distorcido e perturbadoramente familiar da nossa realidade. Entender esse filme é entender o que será discutido aqui. Neste vídeo, vamos explorar essa conexão perigosa. Vamos mergulhar no pensamento de uma das filósofas mais controversas e incompreendidas do século XX, Ayn Rand, a mulher que ousou defender o egoísmo como uma virtude. Vamos usar suas ideias como uma lente filosófica para diagnosticar uma das maiores doenças do nosso tempo, o anti-individualismo, que, disfarçado de empatia e justiça social, pode estar nos condenando a uma distopia de imbecilidade. Para entender essa perspectiva radical, precisamos saber quem a propôs. Ayn Rand foi uma romancista e filósofa russo-americana, marcada profundamente pelos horrores da Revolução Comunista, antes de fugir para os Estados Unidos. Essa vivência moldou sua visão de mundo, e ela nunca mais aceitou qualquer sistema que exigisse o sacrifício do indivíduo pelo coletivo. Rand se tornou uma defensora incansável da razão, do individualismo e do capitalismo laissez-faire. Através de seus romances best-sellers, como A Nascente e A Revolta de Atlas, ela apresentou sua filosofia, o objetivismo. Sua mensagem central era clara e incômoda. O maior propósito moral da vida de um homem é a busca da sua própria felicidade. A razão é seu único guia. E cada indivíduo tem o direito de viver por si mesmo, sem sacrificar-se pelos outros, nem exigir que os outros se sacrifiquem por ele. Para Rand, o indivíduo não é um instrumento para os fins dos outros. Ele é um fim em si mesmo. O tema central que vamos dissecar hoje é este: em rejeição cultural ao egoísmo racional, proposto por Ayn Rand,
é a causa raiz da ascensão de uma idiocracia silenciosa. Não estamos falando de uma previsão literal do futuro, como no filme. Estamos falando de uma trajetória cultural real, uma tendência alarmante que estamos testemunhando em tempo real. Vamos discutir como a guerra contra o indivíduo, travada em nome da coletividade, da segurança emocional e da igualdade forçada, acaba punindo a inteligência e premiando a conformidade. Vamos analisar por que uma cultura que teme o egoísmo, na verdade, teme a independência, a autoconfiança e o pensamento crítico. E por que isso importa? Porque o futuro não será construído por multidões emocionais, mas sim pelas mentes que ainda ousam pensar por conta própria. Se estamos formando uma sociedade que desvaloriza a razão, o mérito e a responsabilidade individual, estamos sabotando o nosso próprio progresso. Estamos cultivando as sementes da estagnação, da incompetência e, inevitavelmente, da tirania. E não falo apenas da tirania do Estado. Falo da tirania da mediocridade, da ditadura da maioria ignorante. Este vídeo não é só uma análise filosófica. É um diagnóstico urgente do presente e um alerta brutal para o futuro. Vamos conectar os pontos entre a demonização do egoísmo e a glorificação da estupidez. E se você acha que exagero, lembre-se, Idiocracia foi concebido como sátira. Um homem comum acorda 500 anos no futuro, apenas para descobrir que a sociedade regrediu a um estado de imbecilidade generalizada, porque os inteligentes pararam de se reproduzir e a cultura popular passou séculos premiando a burrice. O que era para ser piada, hoje parece um documentário. Vamos observar os paralelos. Primeiro, a exaltação da burrice como autenticidade. No filme, o presidente Camacho é um ex-lutador de luta livre, barulhento, ignorante e que governa com base em bravatas e popularidade vazia. Sua estupidez não é vista como uma falha, mas como um sinal de que ele é um cara do povo. Agora olhe para a nossa própria cultura de celebridades e influenciadores. Vemos pessoas ganhando fama e fortuna por meio de desafios perigosos e sem sentido no TikTok, por exibir um estilo de vida de consumo vazio, ou por emitir opiniões passionais e desinformadas sobre assuntos complexos. A ignorância, quando embalada com carisma e confiança, não só é perdoada, como é frequentemente celebrada como genuína ou relatável. Um especialista que passa décadas estudando um assunto é descartado como um ok boomer, enquanto um influenciador com milhões de seguidores é tratado como um oráculo, mesmo que suas ideias sejam patentemente absurdas. Segundo, a rejeição do mérito em nome da igualdade. Uma das cenas mais icônicas de Idiocracia é a crise da agricultura, onde as plantações estão morrendo porque são irrigadas com uma bebida energética chamada Brawndo. Por quê? Porque Brawndo tem eletrólitos, e é o que as plantas anseiam. A lógica, a ciência e a agronomia foram substituídas por marketing e um consenso estúpido. Isso é um reflexo perfeito da nossa guerra contra o mérito. Vemos isso em debates sobre educação, onde propostas para eliminar testes padronizados ou programas para alunos superdotados ganham força sob o argumento de que eles criam desigualdade. O objetivo deixa de ser elevar todos ao mais alto padrão possível e passa a ser rebaixar o padrão para que ninguém se sinta deixado para trás ou inferior. A excelência se torna suspeita. O sucesso é frequentemente atribuído não ao esforço e talento, mas ao privilégio, minando a própria ideia de que se pode alcançar algo por mérito próprio. A consequência inevitável é uma sociedade que substitui a competência pela ideologia, a razão pelo slogan. Terceiro,
O Estado paternalista e incompetente. No filme, o governo é uma entidade gigantesca e disfuncional, que tenta resolver todos os problemas, mas só consegue piorá-los com soluções simplistas e idiotas. Ele reflete uma população que se tornou infantilizada, incapaz de tomar decisões por si mesma e que espera que uma autoridade central cuide de tudo. Isso não soa familiar? Vivemos em uma era de crescente dependência do Estado. Exigimos que o governo resolva não apenas problemas de infraestrutura, mas também nossos problemas emocionais, sociais e até mesmo pessoais. Queremos que ele nos proteja de palavras ofensivas, que garanta nossa felicidade, que nos diga o que comer, o que pensar e como viver. Essa terceirização da responsabilidade pessoal cria um ciclo vicioso. Cidadãos mais dependentes exigem um Estado maior, e um Estado maior trata seus cidadãos como crianças incapazes, sufocando a inovação, a responsabilidade e o pensamento independente, que são essenciais para resolver problemas reais. O diagnóstico é claro. A lógica é taxada de arrogância. O pensamento crítico e independente é visto como uma ameaça à coesão do grupo. A ignorância disfarçada de autenticidade emocional tornou-se uma virtude social. E a responsabilidade individual está sendo sistematicamente trocada pela segurança sufocante de um coletivo que pensa por nós. Estamos de fato construindo uma idiocracia, não por uma falha na genética, como no filme, mas por uma falha na filosofia. Diante desse diagnóstico, o que Ayn Rand diria? Ela não ficaria surpresa. Para ela, a idiocracia não seria uma comédia, mas a consequência lógica e inevitável de uma premissa filosófica mortal que a sociedade ocidental abraçou: o altruísmo. Para entender sua análise, precisamos ir à raiz de sua filosofia, o objetivismo. E a raiz de tudo, para Rand, é a questão da sobrevivência. Como o ser humano sobrevive? Animais têm garras, presas, força bruta, instintos programados. O homem não tem nada disso. Sua única ferramenta de sobrevivência é sua mente, sua capacidade de observar a realidade, de integrar suas percepções em conceitos, de pensar, de usar a lógica. A razão não é um luxo, é uma necessidade existencial. Viver para o homem é pensar. A partir daí, Rand constrói sua ética. Se a vida é o padrão de valor, e a razão é o meio para sustentá-la, então tudo o que promove a vida racional do homem é o bem, e tudo o que a ameaça ou destrói é o mal. E o que promove a vida racional do homem? Viver para si mesmo, usar sua própria mente para julgar o que é verdadeiro, para decidir quais valores perseguir, para alcançar sua própria felicidade. Isso é o que ela chamou de egoísmo racional. Não é a caricatura que nos ensinaram. Não é o capricho momentâneo de um hedonista, nem a brutalidade de um predador que explora os outros. O egoísmo racional é uma ética exigente. Exige que você assuma total responsabilidade por sua vida. Exige que você pense, produza e lide com os outros não como um mestre ou um servo, mas como um comerciante, trocando valor por valor, seja em bens materiais ou espirituais. É a ética do indivíduo soberano, autossuficiente e produtivo. Agora, coloque essa filosofia em contraste com a ética dominante do altruísmo. O altruísmo declara que a maior virtude não é viver, mas se sacrificar. Ele diz que sua vida não lhe pertence, pertence a Deus, à sociedade, ao coletivo, ao pobre, a qualquer um, exceto a você. Ser moral, segundo o altruísmo, é colocar as necessidades dos outros acima das suas. Rand via o altruísmo como a mais destrutiva ideia da história. Por quê? Porque ele cria um conflito fundamental, um conflito entre a moralidade e as exigências da vida. Se para viver você precisa pensar e agir em seu próprio interesse, mas para ser moral você precisa se sacrificar, então a vida e a moralidade se tornam inimigas.
Para ser moral, você teria que agir contra o que sua sobrevivência requer. É aqui que a conexão com a idiocracia se torna cristalina. A idiocracia é o retrato de um mundo que abandonou a razão. E para Rand, a razão é uma faculdade do indivíduo. Não existe cérebro coletivo. O pensamento acontece dentro de um crânio de cada vez. O coletivo não pensa, ele apenas repete, ecoa e força o consenso. Portanto, quando uma cultura adota a ética do altruísmo, ela necessariamente declara guerra ao indivíduo e, por consequência, à razão. Se o coletivo é o que importa, então o pensamento independente do indivíduo, que pode desafiar o consenso do grupo, é uma ameaça. A lógica, que pode expor a irracionalidade das crenças da tribo, é perigosa. A excelência de um indivíduo, que o eleva acima da média, é um insulto à igualdade do grupo. A idiocracia, na visão de Rand, é o estágio final dessa doença. É a sociedade onde a abdicação da mente individual se completou. As pessoas no filme não são más. Elas são, em sua maioria, dóceis e bem-intencionadas. Elas simplesmente pararam de pensar, porque foram ensinadas por gerações que pensar por si mesmo era egoísmo e que o certo a fazer era seguir o grupo, sentir em vez de pensar e obedecer à autoridade. Elas são o produto final da moralidade altruísta coletivista. Um mundo de corpos sem mentes, esperando que alguém lhes diga o que fazer, o que sentir e o que Brownlow dar para as plantas. Para Rand, a estupidez não é um problema intelectual, é um problema moral. É o resultado da evasão, da recusa em pensar. E a cultura do anti-individualismo é uma cultura que santifica essa evasão. Ela a chama de compaixão, solidariedade, justiça social. Mas o resultado prático é a paralisia da mente humana. Para tornar essa dicotomia ainda mais clara, vamos colocar os valores centrais do objetivismo de Rand lado a lado com os antivalores que caracterizam a cultura da idiocracia. Na visão de Rand, o indivíduo é a unidade primária da realidade e do valor. A menor minoria na Terra, como ela dizia, e que, por isso, precisa de proteção. O progresso humano vem de mentes individuais criadoras. Pense em Howard Roark, o arquiteto de A Nascente, que prefere destruir seu próprio prédio a vê-lo corrompido por um comitê. Ele representa a integridade da visão individual contra a pressão do coletivo. O indivíduo é a fonte da inovação, da arte, da ciência, da moralidade. Já a realidade da idiocracia, o grupo é tudo. A identidade não vem de suas realizações ou de seu caráter, mas do coletivo ao qual você pertence. Sua raça, seu gênero, sua ideologia política, seu time. O pensamento é terceirizado para o grupo. A validação vem da quantidade de curtidas, do apoio da tribo. O indivíduo que se desvia da ortodoxia do grupo não é apenas errado, ele é um traidor. O resultado é a cultura do cancelamento, os safe spaces que protegem o grupo de ideias dissidentes e a mentalidade de rebanho que segue a moda, não a lógica. A criatividade é substituída pelo brainstorming em comitês, resultando em produtos e ideias que são um mínimo denominador comum, feitos para não ofender ninguém e, consequentemente, incapazes de inspirar quem quer que seja. Na visão de Rand, a razão é o absoluto, a realidade é objetiva, a EA, e a razão é a única ferramenta do homem para percebê-la. As emoções são consequências das suas premissas e dos seus valores, não ferramentas de cognição. Sentir que algo é verdade não o torna verdade. A virtude está em guiar suas ações pela lógica, pela observação, pelo pensamento deliberado, e não por impulsos, medos ou desejos momentâneos. Na realidade da idiocracia, a emoção é a prova. O eu sinto se tornou mais poderoso que o que eu penso. Argumentos são vencidos não com fatos e lógica, mas com demonstrações de indignação moral ou de sofrimento.
A minha verdade é colocada no mesmo patamar da verdade objetiva. As políticas públicas são cada vez mais guiadas pelo pânico moral do dia, gerado nas redes sociais, em vez de análises de custo-benefício e dados de longo prazo. Se uma ideia faz você se sentir mal, ela é considerada violenta. Se um fato contradiz sua identidade, ele é descartado como discurso de ódio. A consequência é um discurso público infantilizado, onde a capacidade de regular as próprias emoções é perdida e o debate racional se torna impossível. Rand defende o mérito como a base da justiça. As pessoas devem ser julgadas e recompensadas com base em suas virtudes, talentos e realizações. A justiça não é dar a todos o mesmo resultado, mas dar a cada um o que ele merece. A busca pela excelência é uma virtude moral. O sucesso não é um bolo fixo a ser redistribuído, mas algo a ser criado pela habilidade e pelo esforço. Condenar o sucesso é condenar a virtude que o tornou possível. Na realidade da idiocracia, a igualdade de resultados é o objetivo supremo. Qualquer diferença de resultado entre indivíduos ou grupos é vista como prova de injustiça sistêmica. O mérito se torna uma palavra suja, um sinônimo de privilégio. Em vez de inspirar os que estão embaixo a subir, a cultura foca em puxar os que estão no topo para baixo. Vemos isso na educação, no esporte. Todos ganham um troféu, e no ambiente de trabalho, onde a competência pode ser preterida em favor de cotas ou de critérios de diversidade que ignoram a qualificação individual. O resultado é a celebração da mediocridade e a punição da excelência, garantindo que a sociedade se nivele por baixo. Ao vermos esses contrastes, fica claro que o caminho da idiocracia é o caminho da inversão de todos os valores que tornam a civilização e o progresso possíveis. É a rejeição sistemática do indivíduo, da razão e do mérito. É, em essência, a rejeição do egoísmo racional de Rand. Então, chegamos ao ponto crucial. Se o diagnóstico está correto, se estamos de fato deslizando por essa ladeira cultural em direção a uma idiocracia funcional, a pergunta que importa é: como resistir? Como reverter essa trajetória? A resposta, seguindo a lógica de Ayn Rand, não está em um novo movimento político de massa, em uma nova legislação ou em uma revolução violenta. Isso seria tentar resolver o problema usando as mesmas ferramentas do coletivismo que o criaram. A resistência à idiocracia é, antes de tudo, um ato profundamente pessoal e individual. É uma revolução interna. Primeiro, devemos resgatar o valor da razão em nossas próprias vidas. Isso significa assumir um compromisso ativo com o pensamento. Significa ler livros em vez de apenas manchetes. Significa buscar compreender os argumentos contrários em vez de apenas buscar confirmação para nossas crenças. Significa ter a humildade intelectual de dizer "eu não sei" e a curiosidade para ir descobrir. Em um mundo que nos empurra para sentir, a escolha radical é pensar. Desligue o piloto automático emocional, questione suas próprias premissas, baseie suas conclusões em evidências, não em popularidade. Segundo, devemos ter a coragem de ser impopulares. A idiocracia prospera no conformismo, no medo de ser o prego que se destaca e que será martelado. Resistir a ela significa aceitar que pensar por si mesmo pode te colocar em minoria. Pode te custar amizades, seguidores, talvez até oportunidades. Mas como Rand argumentaria, a integridade da sua própria mente é o seu bem mais valioso. Vender sua alma intelectual em troca de aceitação social é o pior negócio que um ser humano pode fazer. Tenha a coragem de ser um herege intelectual. Defenda a verdade, mesmo que sua voz trema. Terceiro, devemos reaprender a viver com responsabilidade moral. A cultura da idiocracia é a cultura da terceirização.
Terceirizamos nosso pensamento para os especialistas da mídia, nossa moralidade para os porta-vozes da nossa tribo ideológica e nossa felicidade para o governo ou para as corporações. A resistência começa ao trazer essa responsabilidade de volta para casa. Sua vida é sua, seus pensamentos são seus, suas escolhas são suas. E as consequências também. Pare de culpar o sistema, a sociedade ou o privilégio por todas as suas falhas e comece a construir sua própria vida com as ferramentas que você possui, sua mente e seu esforço. E, finalmente, precisamos redefinir a palavra egoísmo. O egoísmo que devemos rejeitar é, de fato, o da idiocracia, o egoísmo do capricho, da ignorância autoindulgente, da demanda infantil para que o mundo se curve aos seus sentimentos. Esse não é o egoísmo de Rand. O egoísmo que devemos resgatar é o egoísmo racional. É o respeito por sua própria mente. É a dedicação em se tornar a melhor versão possível de si mesmo. É a compreensão de que, ao buscar sua própria felicidade de forma racional e produtiva, você não se torna uma ameaça para os outros, mas sim um valor. Pessoas competentes, racionais e felizes não iniciam guerras, não dependem do Estado e não tentam controlar a vida dos outros. Elas constroem, criam, inovam e comercializam. A luta contra a idiocracia não é uma luta do egoísmo contra a comunidade. É a luta da independência contra a dependência, da competência contra a incompetência, da razão contra a irracionalidade. É a luta do indivíduo pensante contra a mentalidade de rebanho. No final das contas, o egoísmo não é estupidez. O verdadeiro egoísmo, o egoísmo racional, é a única cura para ela. É pensar por si mesmo, e isso, hoje, é o ato mais raro e mais heróico de todos. Se essa análise provocou sua mente e te fez enxergar a nossa cultura sob uma nova luz, ajude a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo para que mais mentes independentes o encontrem. Compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir essa perspectiva. E, o mais importante, participe da discussão. Deixe seu comentário abaixo respondendo a esta pergunta. Em qual área da sua vida ou da sociedade você vê a idiocracia avançando com mais força? E qual passo individual você pode dar a partir de hoje para combatê-la? Vamos usar este espaço não para ecoar o consenso, mas para praticar a razão.